E por falar em todo o Brasil, Denise, nós vamos falar do cenário da eleição em Porto Alegre. Você já havia dito isso mais cedo, a votação lá está acirradíssima entre Manuela Dávila e Sebastião Melo. Vamos conversar com o Arthur Cipriani, da Jovem Pan News, que traz os detalhes para a gente desse embate. Arthur, olá, tudo bem? Olá, Fernando. Olá, Denise. Olá, telespectadores da Jovem Pan. Pois é, falaste bem a questão da disputa acirrada aqui em Porto Alegre. A pesquisa divulgada ontem mostra Manuela Dávila com uma pequena vantagem a Sebastião Melo, porém, com a questão do número de erros e votos, está tudo parelho, bem complicada essa eleição aí. Mas os dois candidatos buscavam muito nos últimos dias aqueles votos que não vieram às urnas no primeiro turno. Afinal, foram 350 mil eleitores em Porto Alegre que não se fizeram presentes nas urnas do primeiro turno. E era desses votos que Manuela Dávila e Sebastião Melo fizeram a corrida nos últimos dias. Agora, Arthur, teve alguma influência também do caso João Alberto? Alguns analistas acham que isso pode ter mudado o posicionamento de alguns eleitores pela posição diferente dos dois candidatos. Pois é, os dois se mostraram solidários perante a questão do caso João Alberto. Mas foi bem visto que a Manuela Dávila e seus apoiadores se utilizaram bem da causa, se exporam bem nos momentos de protesto para aí poder levantar essa bandeira e trazer mais eleitores para o seu lado. Agora, como é que está também aí, Arthur, a questão da segurança sanitária? Você que, como repórter, está acompanhando tudo de muito perto. O povo gaúcho está em Pelotas, em Porto Alegre, está acompanhando bem o que deve ser feito, usando os dispositivos de segurança, usando álcool gel, levando caneta. Como é que está essa situação? O pessoal está indo votar com tranquilidade? Pois é, no Rio Grande do Sul são 5 cidades que tem o segundo turno, né? Ao lado de Porto Alegre, Canoas é uma cidade que também conta com muitos hospitais. Só que o Rio Grande do Sul sofre nos últimos dias, como chamamos aqui, de bandeira vermelha. Todos os municípios do Rio Grande do Sul, todas as regiões estão com um grande número de novos casos envolvendo o coronavírus. Os próprios hospitais quase não têm mais UTIs disponíveis para atender essa demanda. Então a orientação foi muito grande durante a semana que quem fosse votar, quem utilizasse aí o poder da votação, que ele levasse a sua própria caneta, utilizasse máscaras, álcool gel. E neste segundo turno, diferente do primeiro, houve marcações em algumas urnas, respeitando assim o distanciamento social. A gente pôde observar várias pessoas com o seu próprio frasco de álcool gel, mantendo o distanciamento, mas também podemos observar alguns pontos de aglomeração, principalmente em Canoas, onde em alguns momentos a Brigada Militar, a Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul teve que intervir para dispersar esses cidadãos, e também em Porto Alegre a Polícia Militar utiliza de um drone para identificar os maiores focos de aglomeração e poder assim dispersar essas pessoas. Mas o público está consciente sim, os eleitores utilizaram da parte das 7 às 10, os de mais idade, mas o maior número de votações de aglomeração aconteceu entre 11 e 13 horas. A média de votação foi de 1 minuto por pessoa na capital gaúcha. Agora, Arthur, até o próprio governador já se manifestou a respeito do aumento do número de casos, pedindo para a população aderir às novas medidas restritivas e tomar muito mais cuidado, né? Pois é, o governador que se pronunciou e agora na próxima segunda-feira, amanhã, o governo vai dar então efetividade ao novo pronunciamento, pois como estado em todas as bandeiras vermelhas, acontece que os bares, restaurantes terão uma redução de horário e até alguns serão proibidos de trabalhar da forma que vinham trabalhando. Há sim uma grande aglomeração de público nessas questões em bares, restaurantes, principalmente na parte da noite. O povo gaúcho está se cuidando, mas em muitas cidades acabou se soltando, então agora há esse revés dessa questão do coronavírus. É legal ressaltar aqui no Rio Grande do Sul que tanto Manuela quanto Sebastião Melo já têm agenda com o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, sobre a questão coronavírus para a próxima semana e também com o governador do estado. E lembrando que o prefeito não foi para o segundo turno, foi uma coisa que chamou a atenção, ele não foi sequer para o segundo turno, né? Pois é, ele ficou em terceiro colocado, fez 120 mil votos, teve 20% da votação, mas é uma questão também que vinha sendo trabalhada pelo número de abstenções. Cerca de 40% dos eleitores de Porto Alegre não foram às urnas. Nossa, uma abstenção muito maior que a média nacional, que já Exatamente. Foi considerada altíssima. São Paulo chegou a quase 30%. Se prevê essa mesma abstenção agora para o segundo turno? Como é que estão as estimativas?
Porto Alegre foi a capital brasileira que mais teve abstenção no primeiro turno e possivelmente será uma das que está no segundo turno com o maior número de abstenções. A BR-101, que é a BR que liga a capital gaúcha ao litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, teve muito movimentada ainda ontem. Isso, os dois candidatos trabalharam muito para que as pessoas ficassem em Porto Alegre e votassem, porque além da questão do coronavírus, de muitos cidadãos não estarem se sentindo bem, idosos não quererem ir às urnas, também tem a questão do público estar indo à praia, ou seja, deixando Porto Alegre e assim não estar votando. É um número preocupante e que deve se repetir agora também no segundo turno. E ontem ainda houve uma última questão envolvendo os candidatos, que foi a divulgação de uma pesquisa falsa do Datafolha à Prefeitura de Porto Alegre. Um dos candidatos até usou essa pesquisa e o próprio Datafolha, né, o próprio diretor de pesquisas do Datafolha, Alessandro Giannone, teve que se pronunciar, mas esse ano, 2020, nós não fizemos pesquisa alguma em Porto Alegre, não é? Pois é, Sebastião Mello foi o candidato que a sua equipe acabou utilizando disso. O Ministério Público entrou com uma ação contra o candidato, pediu que ele retirasse as postagens, isso hoje pela manhã, mas ontem mesmo a equipe do candidato já havia retirado essas postagens das redes sociais, uma pesquisa que apresentava aí ele com uma vantagem numérica referente a Manuela Dávila. Só que é uma questão que se propaga, né? As famosas fake news, e outros apoiadores do candidato também foram compartilhando, e a orientação do próprio Ministério Público é que as postagens sejam excluídas até o final da tarde de hoje. E no final pode ter alguma repercussão contra ele, esse tipo de posicionamento, né? Pois é, são posicionamentos complicados, né? Tendo em vista o mundo das redes sociais, Manuela mesmo comentava que durante toda a sua campanha foi muito atacada. O próprio Sebastião prestou queixa contra a candidata Manuela sobre o fato de racismo, de ter sido acusado de racismo, ou seja, muita polêmica nas redes sociais nos últimos dias aí, que vai atrapalhar os dois candidatos, com certeza. Muito bem, gostaria de agradecer você, Arthur Cipriani, da nossa gloriosa Jovem Pan News aí em Porto Alegre. Obrigado pela disponibilidade, continue de olho aí e sabemos que você vai voltar para falar sobre resultados e muito mais. Muito obrigado. Eu que agradeço, até mais.